Boa noite, mas mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês e mais uma vez agradeço a presença de todos e de cada um. O tema dessa noite é um tema muito atual e muito importante. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero convidar vocês para aquela pausa, para aquele momento onde a gente vai preparando o nosso sistema nervoso e também ajustando o nosso corpo para esse momento de reflexão. Convido vocês a fecharem os olhos, convido vocês a sentirem a presença, o corpo assentado sobre a cadeira, sobre a poltrona, sentindo que na medida em que a gente vai soltando o peso sobre o assento da cadeira, a gente vai encontrando mais conforto e também mais presença. Observe também a sua respiração, lembrando da importância de se preparar para esse momento, acalmando seus sistemas, trazendo a sua atenção para o corpo, desfrutando de uma respiração consciente, fazendo alguns pequenos ajustes no corpo, deixando que os ombros possam aquietar um pouco mais, deixando que os ombros possam estar relaxados nessa medida da possibilidade, deixando os braços pousados sobre as suas pernas e seguindo assim, soltando as tensões, podendo perceber o espaço que se abre internamente, quando simplesmente aquietamos um pouco mais. Um pouco mais. Muito bem. Deixe que sua respiração vá fluindo bem devagar, prazerosamente, relaxando faces, relaxando a mandíbula. E então eu convido vocês a trazerem as mãos unidas em Pranam, como forma de iniciarmos, mantendo essa sintonia entre nós. Vamos vibrar o mantra Om 3 vezes. E vamos descendo as nossas mãos devagarzinho. O Om, no início de cada encontro, assegura a formação de um ambiente mais tranquilo, mais equânime, mais harmonizado. Quando a gente vibra o Om, a gente está reproduzindo um som, que é o som da criação do universo na tradição hindu, na tradição dos yogis. E esse som, ele só pode ser percebido se todos os ruídos cessassem, se não houvesse nenhum ruído nem interno, o ruído produzido pela nossa própria mente, e nem externo, o ruído produzido por coisas que estão lá fora. Se houvesse a cessação desses ruídos internos e externos, nós poderíamos escutar essa vibração do Om. Escutar, não precisaria nem reproduzir. Mas como tem muitos ruídos, inclusive internamente, porque a nossa mente não deixa de parar de produzir conteúdos, a gente, quando vibra de maneira audível, e a gente consegue, obviamente, escutar essa vibração,
O que a gente está fazendo é criando uma sintonia com esse som universal, com essa vibração universal. E isso promove uma harmonização entre nós e o cosmos. Por isso que sempre no início eu vibro OM, que é uma forma da gente iniciar o encontro dessa noite de uma forma muito equilibrada, muito tranquila, criando um ambiente favorável a esse encontro. Então, eu falei que o tema é um tema muito atual. Observe que o tema de hoje, o título original é Destruição Necessária e Destruição Abusiva, que está no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Por Allan Kardec. Veja bem, esse título original, o Livro dos Espíritos, é datado de 1857. Paris, 1857. E já está nesse livro, que foi escrito, psicografado, na verdade, há 169 anos atrás. Esse título, esse tema já estava sendo colocado no livro Destruição Necessária e Destruição Abusiva. O texto é sucinto. Eu peguei alguns pontos que eu achei pertinentes, interessantes para que a gente converse aqui hoje. Um deles, em resposta a uma pergunta feita a Allan Kardec, é que a destruição, e eu, e eu não gosto da palavra destruição, porque destruição significa devastação. Devastação. Então, e nesse contexto aqui, eu substituiria pela palavra a utilização consciente, tendo como meta a renovação da natureza ou a sua regeneração. Então, numa pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos, a resposta foi a seguinte: quando se usa de forma consciente, quando tem-se a utilização da natureza de forma consciente, a meta é que haja uma renovação e uma regeneração. Vamos imaginar das árvores que são usadas para a produção de móveis, para a produção de papel, para a produção de outras coisas mais, né? Quando se há uma utilização consciente e que se haja um reflorestamento, há uma regeneração, há uma renovação dessas árvores, há uma renovação dessa natureza. Então, isso é importante entender que o homem, e a gente está falando de quase 170 anos atrás, precisava do consumo de proteína animal, então ele usava proteína animal. Ele matava, um animal matava o outro, né, na pirâmide alimentar, para que pudesse sobreviver, manter-se vivo. Acontece que foi se perdendo a mão, foi se perdendo a mão. Hoje nós sabemos que nós consumimos muito mais do que o necessário e que nós não estamos cuidando nem auxiliando essa natureza no seu processo de regeneração. Então, começou um grande problema planetário. Um outro ponto importante que ele diz aqui é que a necessidade da destruição ou do uso inconsequente, do uso inconsciente, do uso exagerado sem os devidos cuidados de manuseio, ela vai diminuindo no homem à medida em que o espírito se sobrepõe à matéria. Então, Allan Kardec disse há 170 anos atrás, é o seguinte, na medida em que o ser vai se tornando um ser mais consciente, ele vai tendo o cuidado no manejo dessa natureza, no desfrute dessa natureza. Ele vai fazendo a utilização mais consciente.
ele vai ter cuidado e respeito ao utilizar dessa natureza para sobreviver. Esse foi um segundo ponto que eu achei interessante. E aí, eu trouxe uma questão para a gente pensar sobre isso, né? Isso foi falado há 170 anos atrás. A gente sabe que o processo de destruição, de uso inconsciente, de utilização dos recursos naturais de forma consciente, inconsciente, na verdade, só aumentou. Nós estamos tendo problemas seríssimos agora. Nós temos oceanos contaminados, rios e igarapés contaminados, lagoas contaminadas, nós temos peixes contaminados, nós temos a floresta amazônica sendo devastada. Eu pessoalmente, tive uma experiência nessa encarnação incrível. Pude morar 2 anos em Manaus. Pude fazer uma viagem de 12 dias pelo rio Amazonas até o Solimões, atravessei e passamos 12 dias navegando. Vi cenários que eu nunca tinha imaginado que seria possível, de tanta abundância de água, de tanta abundância de natureza há 35 anos atrás. Já se falava em Manaus da devastação, já se tinha em visões de satélites grandes buracos na floresta amazônica. Há 35 anos atrás. Imagine hoje, imagine a situação. Então, esse comportamento destruidor se agravou. Nós estamos falando de 170, 169 anos atrás, quando esse livro foi psicografado. E nós estamos hoje à beira de um colapso, à beira de um colapso, por conta dessa desorganização na natureza que foi feita pelo uso indevido e irresponsável dos seus proventos que a natureza nos oferece, que o planeta nos oferece. E aí, quando foi falado no Livro dos Espíritos que esse comportamento destruidor do homem vai diminuindo na medida em que o espírito se sobrepõe à matéria, o que ele está falando aqui é da evolução da consciência. Veja só, a evolução da consciência não se dá através da punição. O que nós criamos foi meios de punição para o uso indevido, para o uso desordenado, para o uso irresponsável da natureza e dos proventos que ela nos oferece. Existem punições, mas a punição, ela só gera obediência por medo da punição, pelo prejuízo que a punição pode causar. Então, punição gera obediência, não gera consciência. Quem gera consciência é a educação, é a compreensão. Por isso que ele fala que só quando o espírito se sobrepõe à matéria que nós veremos o uso responsável, que nós veremos a relação do homem com a natureza de maneira responsável. Mas nós estamos tendo punição. E punição não vai fazer com que a gente tenha consciência, vai fazer com que a gente tenha obediência. E olhe lá, quando a gente pensa em lugares como Nepal, lugares como Butão, como o próprio Tibete, que as pessoas nascem nesses lugares, que são lugares essencialmente, materialmente falando, financeiramente falando, são lugares simples, são lugares pobres, mas são ricos em consciência e natureza. Então, as crianças já nascem lá, sendo educadas para respeitar a natureza, compreendendo que ela não está separada da natureza, ela é a natureza, diferente da educação que recebemos aqui. Então, eles já nascem com a compreensão, eles já são educados a entender que a natureza faz parte de tudo
e que eles são a natureza. A relação é outra com a verdura que colhe no campo, com o peixe que ele está pescando, com a carne que ele vai consumir. A intencionalidade é outra. E aqui eu não estou fazendo apologia a não comer carne. Não. Muitos de nós necessitamos de proteína animal. Algumas pessoas precisam. Nós sabemos que temos recursos enormes de proteína vegetal e sabemos que podemos fazer esse manuseio, fazer essa nutrição acontecer de forma muito favorável, sem que a gente tenha que comer carne animal diariamente ou que tenha que ser algo contínuo. Mas o que está em voga aqui não é isso, é se como carne vermelha ou não como. Não. O que está aqui é a relação com o uso abusivo ou se temos um uso responsável desses proventos. E é isso que o tema traz. E é sobre isso que nós estaremos conversando. Então, quando eu digo que a punição não gera consciência e só gera obediência, eu digo e que falta na nossa cultura que seja ensinado muito precocemente às crianças uma condição de respeito pela natureza. E de onde vem isso? Vem de um sentido, o não respeito pela natureza vem de um sentido, de um senso de separação, de que nós estamos separados da natureza, que nós não somos a natureza, mas nós somos. Nós somos composto Nós somos composto de água, muita água. Nosso organismo tem muita água. Nós temos um microcosmo dentro de nós. Nós temos os elementos da natureza dentro de nós. E precisamos compreender que somos essa natureza. Precisamos criar uma intenção de desenvolver um relacionamento mais responsável com essa natureza. E isso não vai se dar de um dia para o outro. Isso é uma questão de educação. Quando a gente está no trânsito, por exemplo, e vê alguém descartar uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, jogar no meio da rua um copo plástico, ou qualquer detrito, ou qualquer resto, ou o que seja, um profundo desrespeito com todos, com a ideia de se viver coletivamente, de se viver numa grande tribo planetária. É um desrespeito com o profissional que limpa as vias públicas. É um desrespeito com a pessoa que está passando do lado e que pode receber esse detrito no rosto, pode causar um acidente. É um desrespeito com todos os outros seres sencientes. Mas a gente ainda vê restos de comida e de plástico, de descartáveis sendo lançados ao mar. De onde a gente extrai o peixe, os- as ostras. Então, o que a gente está fazendo? Que tipo de relação é essa que a gente tem com a natureza? Por que será que as estações estão tão atrapalhadas? Por que será que tem tanta chuva, tantos alagamentos, tanto calor? E por que será que isso causa tanta desordem? Os insetos se reproduzem mais, aí vem dengue, chikungunya, zika. O que nós estamos fazendo com o planeta? Que nos acolhe e que nos dá todos os proventos necessários, nos oferece ar, nos oferece água, nos oferece o alimento, a terra que produz tudo que a gente planta e que pode comer, as raízes, as folhas. Então, a gente precisa desenvolver a consciência. Mas tem algo mais importante ainda. Como, se não fomos educados para compreender que nós somos essa natureza,
Como que uma pessoa que sequer cuida de si mesma, que sequer cuida desse microcosmo, que é o corpo, que é os seus sistemas, esse universo particular que somos nós, essa riqueza, riqueza que somos nós. Nós somos um sistema complexo. Nós somos uma grande orquestra afinadíssima, regida pelo maestro de uma grande sabedoria, que é Deus, que nos criou de uma forma meticulosa, perfeita, para funcionar. Se eu não cuido da minha vida, se eu não cuido do que eu como, se eu não tenho respeito pela vida que me foi dada, se eu não honro a experiência dessa encarnação, se eu não cuido de mim, fisicamente falando, psiquicamente falando, espiritualmente falando, energeticamente falando, como eu vou ter consciência que eu preciso cuidar do planeta? Como eu vou ter consciência que eu preciso ter uma relação de consumo consciente com o que eu como? Então é sobre isso que nós estamos falando. É sobre uma educação emocional, uma educação espiritual, uma educação que nos faça compreender que não estamos separados nem de nós mesmos, da experiência da vida e da natureza em nós, e nem do todo, porque nós somos um. E o que eu faço aqui afeta lá. E o que acontece lá nos afeta aqui. Nós vivemos um grande tecido cósmico, um grande sistema de fáscia, onde essa rede nos conecta a todo o resto. Como acontece com nós. Hoje já se sabe que o sistema de fáscia, que é um tecido que recobre todos os órgãos do nosso corpo e que é muito mais complexo do que um dia pudemos imaginar. Que esse sistema de fáscia, quando eu tenho um problema no pé, eu posso sentir repercutir no cotovelo a dor. E às vezes eu quero tratar aqui, mas a enfermidade não é exatamente no lugar onde dói. Está tendo influência pelo sistema de fáscia, que faz a comunicação entre as partes do corpo. Esse é o nosso microcosmo. Agora imagine isso, nós com relação ao planeta. A mesma coisa. O que acontece na África, o ebola que está dizimando a população na África, o sofrimento lá, de alguma forma, ecoa em cada um de nós aqui. O desequilíbrio na, na temperatura, no outro país, com as enchentes, ou com secas terríveis, ou com nevascas terríveis, vai nos afetar de alguma forma. Porque esse sistema de fáscia que eu falei que nós temos no corpo é planetário. Também existe um sistema de fáscia que é o campo vibracional planetário e que nos afeta, porque nós somos parte desse campo vibracional. Então, a consciência vem da educação. Se a gente não se educa, se a gente não para pensar, a gente vai reproduzir o padrão pelo qual fomos acostumados, porque não houve uma educação dirigida. Claro, eu estou falando de forma global. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas, que algumas famílias, que algumas comunidades já estão trabalhando isso há gerações. E é claro, e eu sou muito otimista, que nós já estamos no caminho de uma redenção, que a gente vai fazer reparações com a natureza, mas ainda não estamos vendo isso em número significativo que consiga frear o grande buraco negro que o comportamento irresponsável da maioria está causando. Então, hoje, nós entendemos que cada um de nós, no mínimo do movimento dentro dos nossos lares, nas nossas vidas,
precisamos aprender a treinar a disciplina de, se eu usei, eu vou usar de uma forma responsável. Eu vou repor. Se eu estou usando, se eu estou indo para a praia, se eu estou desfrutando desse banho de mar maravilhoso, não vou jogar detritos na areia, não vou jogar na água, não vou, eu tenho que cuidar. E se eu puder colaborar retirando o que alguém colocou, ótimo. Então, a gente vê um comportamento descuidado em banheiros públicos. A gente vê um comportamento descuidado nas academias, onde as pessoas não utilizam o material e repõem no lugar. Ah, mas tem alguém que vai fazer isso. Mas não me custa. Se eu usei, eu posso colocar de novo no lugar para que outra pessoa possa usar outro equipamento que queira. Então, são nas mínimas coisas que a gente vai precisar trabalhar a consciência, de forma em que nosso espírito se sobrepõe à matéria, nosso self se sobrepõe ao nosso ego. Porque tudo que a gente está falando aqui tem a ver com self e com ego, com a personalidade individual de cada um e a forma como a gente foi educado. Ah, eu fui educada assim, eu vou passar para os meus filhos. E isso faz com que a gente esteja caminhando em direção a um precipício, no sentido de talvez as reparações sejam muito mais difíceis daqui para frente. Nós estamos vendo mudanças climáticas muito intensas, com grandes eventos catastróficos, enchentes, tirando vidas, calor, tirando vidas, frio extremo, tirando vidas. Então, isso tudo é um chamado para a consciência. É um chamado para que a gente se pergunte se nesse macrocosmo eu estou atuando como eu atuo no meu microcosmo. Se eu estou cuidando de mim, se eu estou percebendo os excessos que podem mitigar, podem danificar a minha saúde, que esses excessos podem estar me sequestrando vitalidade. Porque o que a gente faz lá fora é o que a gente faz na nossa casa, metaforicamente falando, e na nossa casa mesmo. Porque eu fico imaginando, por exemplo, se nós não somos organizados na nossa vida pessoal, se nós, na nossa vida pessoal, não temos ordem, como teremos ordem no ambiente de trabalho? Como teremos organização em ambientes públicos? Na verdade, nós levamos. Tinha uma senhora que me dizia isso, uma querida. Minha filha, a gente leva para a praça o que faz em casa. É verdade. O que nós somos no silêncio dos nossos dias, na intimidade das nossas horas, quando estamos sozinhos, nós vamos ser lá fora. Inevitavelmente, a gente pode até atuar, a gente pode até fingir um tempo, mas a gente não sustenta essa atuação muito tempo. E a gente termina vivendo um grande BBB, um grande Big Brother, onde nossos comportamentos estarão sendo vistos em algum momento, uma câmera vai captar. Em algum momento, alguém vai assistir uma desordem em que a gente naturalmente mantém na nossa privacidade e que termina que a gente não consegue fazer diferente em público. Então, o chamado a 169 anos era de que já havia uma preocupação com a destruição necessária, e eu vou repetir, quando eu uso seguido de necessária, eu não quero usar destruição, porque destruição é uma palavra extremamente pejorativa, que me lembra devastação. Então, não existe uma devastação necessária, porque naquele tempo esse era
Foi a palavra em que a tradução achou que se encaixava melhor. Eu colocaria a utilização consciente, consciente, pode servir para a renovação dessa natureza, pode servir para a regeneração. Quando a gente faz reflorestamento, quando a gente cuida dos igarapés, quando a gente não polui, quando a gente come moderadamente, quando a gente é, intercala a dieta para não consumir muito bichinho, para não consumir muita carne vermelha, a gente vai comer frango, a gente vai comer peixinho, a gente vai comer outro tipo né, vegetais que são maravilhosos, fonte de fibra. Então, assim, existe forma da gente compreender de forma consciente que o consumo moderado é um consumo que não vai causar destruição em tudo, nem a sua destruição e nem a destruição do planeta, porque é um consumo consciente. Mas a gente precisa trazer essa reflexão para a gente também. Não é só repetindo de forma racional. De forma racional. Então, assim, não basta compreender racionalmente a questão da preservação e do uso consciente. Não basta compreender racionalmente. A gente precisa resgatar o senso de coletividade e de unicidade com tudo. Eu sou essa natureza. Eu sou essa natureza. Então, só entender isso não vai fazer eu mudar um comportamento. Só eu repetir um discurso não vai fazer eu mudar um comportamento. O que faz eu mudar é a compreensão de que eu faço parte dessa natureza, eu sou essa natureza. Então, quando eu agrido uma planta, quando eu agrido um animal, quando eu agrido, quando eu sujo um igarapé, quando eu sujo um lago, quando eu jogo detritos na rua, eu entupo completamente as vias de escoamento e isso vai encher a rua de água e lama e o lixo vai se acumular e os ratos vão ficar desordenados. Isso aumenta risco de doenças. Eu preciso compreender que toda ação tem uma reação. E eu preciso me colocar como parte do todo, porque aí eu compreendo que vai me afetar. É aquela história. Eu moro num lugar alto, então eu não estou me importando se vai encher a rua. E aí jogo lixo na rua. Estou passando, estou jogando lixo na rua. Esse lixo vai entupir essas vias de escoamento. Quando tiver uma chuva forte, nós temos tido episódios de chuvas intensas, essa vai encher as ruas. Um dia eu vou estar querendo passar, não vou conseguir. O carro vai ficar atolado. Um dia eu vou ter que pisar na lama para poder chegar em algum lugar. Claro que isso vai me afetar. A rua vai estar cheia, eu não vou poder sair de casa. Fora isso, o risco de doenças que se propagam quando essas grandes enchentes acontecem. Eu preciso me colocar no contexto para que eu entenda que eu faço parte desse contexto. E aí, quando eu me coloco nesse contexto, eu sou responsável. Eu não quero isso nem para o outro, nem para mim. E aí, sim, esse é um processo de educação. Esse é um processo de conscientização. Esse é um processo de responsabilidade social. Isso há 169 anos. Veja que nesses 169 anos só houve um agravamento do comportamento abusivo do homem em relação à natureza. E esse é o chamado para que a gente pense, número um, não é só sobre a natureza, não é só sobre o que está fora, é como eu me relaciono comigo mesma, como eu cuido da minha natureza, porque é o microcosmo inserido no macrocosmo.
É como eu me relaciono com os animais, é como eu me relaciono com o verde, com as plantas que estão ao meu entorno. É que tipo de relação eu tenho com tudo que me cerca, inclusive com o outro. É sobre sensibilizar, é sobre amadurecer espiritualmente, é sobre ver a face de Deus em tudo que está em nosso entorno. É sobre respeitar a si mesmo e, respeitando a si mesmo, reconhecendo a honra de estar encarnado, o prazer e a alegria dessa oportunidade de estar encarnada. Cuidar da própria saúde, cuidar do seu sistema, cuidar do seu microcosmo e cuidar do macro, onde estamos imersos, inseridos, fazemos parte. Não podemos negar isso. Esse é um chamado do nosso querido Allan Kardec, e esse é um chamado de toda a espiritualidade. Esse é um chamado para que a gente se respeite e respeite toda a natureza, porque nós somos definitivamente essa natureza. Nós não somos parte da natureza, nós somos essa natureza. Nós temos água, nós temos ar, nós temos elementos, todos os elementos que a gente vê lá fora, nós temos em nós. O nosso corpo é a reprodução do macro. Essa é a beleza da vida. Quando a gente aprende a honrar essa matéria, essa obra-prima de Deus, que é o ser humano, a gente entende a obra de Deus em todas as coisas que estão lá fora. Esse é um convite para que você honre as florestas, para que você honre os oceanos, para que você honre rios, lagos, montanhas, o próximo, uma criança, os bichinhos, os pássaros. Deus está se expressando em cada um de nós. E na natureza não é diferente. Nos bichinhos não vai ser diferente. Deus está em todos os lugares. E quando a gente consegue vê-lo no outro, vê-lo no nosso próprio reflexo no espelho, quando conseguimos vê-lo no pássaro, no cachorrinho, no gato, na grama que cresce, na erva daninha, Deus está em todos os lugares, no irmão, naquela pessoa que está cuidando da limpeza das vias públicas, daquela pessoa que está cuidando dos jardins, de todos nós. Nós somos partes de um todo. Esse é o chamado. Sair da visão, da ilusão da separação, que eu estou separada de todo o resto. Sabe aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro? Aqui no Nordeste a gente tem esse ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não dá mais. Farinha pouca, vamos repartir os grãos. Porque juntos, nós somos muito mais fortes. Então, sair dessa ideia de separação e lembrar que somos um. Por isso que o nosso querido Mestre Jesus disse: Eu e o Pai somos um, porque ele alcançou a unicidade com o Pai, com todo o cosmo, com todo o planeta, com todos os seres sencientes. Um dia nós chegaremos lá. Eu agradeço imensamente a presença de cada um e vamos fazer um encerramento antes do final. Convido vocês a fechar os olhos mais uma vez e mais uma vez trazer atenção para o corpo que repousa sobre o assento. E que nós possamos, através dessa conversa informal, abrir os nossos corações para a ideia da unicidade, para a ideia da coletividade, para a ideia da importância de se ver como uma enorme tribo cósmica, porque é assim que funciona melhor. Todos por um e um por todos. Essa é a lei da unicidade. Essa é a lei da ajuda mútua.
que faz com que não fiquemos isolados, sozinhos e desamparados, porque sempre o Pai envia um irmão para nos acolher. Quando nós estendemos a mão para um irmão, nós estamos estendendo a mão para nós mesmos. Nós estamos nos agraciando com a oportunidade de derramar esse amor que recebemos tanto e por tantos para o nosso próximo. A proposta aqui é que definitivamente possamos compreender que não será através da punição que vamos criar a consciência, mas através da educação, educação espiritual, da elevação dos nossos propósitos, da nossa clareza mental e da nossa condição de estar treinando dia a dia a habilidade de se sentir parte desse todo, de se sentir filha do mesmo Deus, que é o Pai de todos os nossos irmãos. Portanto, somos uma grande família cósmica. Convido vocês a trazerem as mãos unidas em Pranam e vamos encerrar o encontro dessa noite dizendo Om Shanti. Muita paz e até o nosso próximo encontro com fé em Deus. Muito obrigada e até lá. Boa noite.